amigos e amigas. Hoje nós vamos conversar a respeito desse livro, Um dos Nomes Inventados para o Amor, escrito pelo autor nacional Marcos Severo, publicação da editora Moinhos. Antes de começar a falar desse livro, quero lhes dizer o seguinte: se vocês me virem rindo, não entenda esse meu sorriso como algo do tipo, ele tá achando graça das coisas que ele tá falando. Não, de forma alguma. Se vocês me verem rindo, é riso de nervoso. Porque essa obra, misericórdia, é um daqueles livros que quem não gosta de gatilhos, já vou avisando, passa longe. Quem me conhece sabe que eu sou contra essa coisa de evitar um livro porque ele tem gatilhos, etc. Mas essa é a minha opinião. Agora, eu sei que existem pessoas que quando pegam um livro que tem os gatilhos, elas não querem ler, elas não querem sofrer, elas não querem se traumatizar. Então, eu reafirmo que passem longe desse livro quem tiver problema de gatilhos. Porque essa obra, ela tem os piores gatilhos possíveis. Até eu que sou meio insensível a essas coisas, às vezes, pra dizer a verdade, é que eu enfrento. Mas eu fiquei realmente abalado. Tem todos os gatilhos de violência, de preconceito, os piores gatilhos que você possa imaginar, você encontra nesse livro. O livro pode até enganar por ser assim, fininho, vocês imaginarem, é fininho, não deve ter nada. Mas em poucas páginas, a protagonista desse livro, ela faz tanta coisa, e tanta coisa acontece na vida dela, que assim, eu terminei o livro com a sensação que eu tinha lido um calhamaço de 1500 páginas, porque é muita informação. E por incrível que pareça, o autor ele desenvolveu essas informações demasiadas com detalhes no ponto certo. Não é exagerado de ficar esmiuçando, mas também não é superficial. Ele, esse é incrível. A escrita do Marcos Severo, ela consegue transmitir todos esses fatos de um jeito assim que você mergulha no livro e que você é abalado. Eu terminei esse livro tremendo e rindo de nervoso mesmo, porque, tipo, se existir uma pessoa do jeito que é a protagonista desse livro, Deus me livre de encontrar com essa pessoa. Sabe, imagina você que está acostumado a ler livros pesados, tipo Stephen King. Imagina o pior vilão de Stephen King. Eu vou dizer o seguinte: o pior vilão de Stephen King se torna vilão água com açúcar, vira um gatinho, um cordeirinho diante da protagonista desse livro. E eu vou dizer que esse livro me enganou, porque quando eu fui ver esse livro lá no perfil do Instagram da editora Moinhos, tava lá olhando e vi Um dos Nomes Inventados para o Amor, Marcos Severo, autor nacional. Eu li a sinopse e eu acho definitivamente eu não li direito, eu não entendi a proposta. Eu achei que seria um livro de história de uma mulher sofrida, uma mulher que realmente foi abalada por questões amorosas, mas que seria uma personagem fofa. Eu tava nessa vibe, eu queria um livro mais fofinho, sabe, de uma pessoa boa, e eu me enganei. E eu não vou dizer que foi ruim esse engano, porque de certa maneira, eu gostei da história. Não gostei do personagem, não aprovo o personagem, mas a história, o global da história, o potencial, as reflexões, as questões que envolvem a maldade humana, questões de alertas, de como me precaver contra esse tipo de pessoa, vale a pena. O livro faz a gente acordar, ó. Se você encontrar uma pessoa parecida aqui com essa protagonista, ó, toma cuidado, sai de perto. E eu diria o seguinte: eu não acredito na teoria de que o autor expresse realmente quem ele é através do personagem. O autor é uma coisa, o personagem é outra. Mas se alguém algum dia me provar que
o personagem retrata realmente a personalidade do autor, não quero conhecer Marco Severo. Eu diria também, voltando à história lá do passa longe também do Marco Severo. Porque se ele. se, se a protagonista, que agora eu vou dizer o nome, Cacilda, representar as ideias dele, Deus me livre mesmo. Ela é a pessoa mais horrível. Além do livro ter me enganado na questão assim de achar que ele é fofinho, ele me enganou nas primeiras páginas. Quando eu comecei, eu confesso, as 4 primeiras páginas me fizeram ter a impressão, eu vou detestar essa história. Apesar de ter achado a escrita do Marco Severo logo de cara bem inteligente. Porque o livro é narrado em primeira pessoa. É a Cacilda que conta. E a Cacilda, ela detalha as coisas na medida certa, ela é bem articulada no seu falar. Enfim, ela é uma mulher que está contando a história dela e ela se expressa muito bem. Só que a Cacilda, no início, ela é chata. Então imagina assim, você encontrar uma pessoa inteligente, que existe isso na vida real, mas é uma pessoa chata. Você não vai dizer que a pessoa tem falta de formação, que ela não sabe conversar. Ela sabe conversar, só que ela toca em assuntos chatos. E é bem esse o início do livro. A Cacilda, ela está jantando com o marido. O marido faz uma surpresa para ela e diz assim que comprou um sítio num lugar afastado e ele quer morar com ela nesse local mais aconchegante, quer ter uma vida mais calma, uma vida mais romântica. O marido dela está se achando velho e a Cacilda já fica revoltada, ela fica com raiva logo no início do livro, porque ela diz: o meu nome é Cacilda porque é uma homenagem a uma grande atriz, vê se eu fui criada para ficar escondida. E ele alega, mas eu queria te surpreender. Se você quer me surpreender, a Cacilda fala, você tem que me comprar lugares tipo Paris, lugares assim sofisticados, é pra lá que eu quero. Lugares em que eu apareça, não ficar no meio do mato. Então ela já ficou com raiva dele e ela tem um plano e ela deixa bem claro que ela vai fazer algo contra esse marido que envolve piranhas. Não, ela não diz exatamente o que ela vai fazer com essas piranhas, mas gera curiosidade na gente. O que a Cacilda vai fazer? A partir disso, o marido dela vai viajar por questões de trabalho. Quando ele viaja, a Cacilda vai conhecer o sítio. E isso faz parte do plano dela, que a gente ainda não sabe. Ela quer saber como é que é o sítio, o ambiente e tal. Lá, antes de chegar ao sítio, ela vai no posto de gasolina, ela faz a linha garota de programa, né? Tem cenas assim, estão me entendendo? Eu não vou dizer a palavra porque às vezes o YouTube cancela o vídeo se a gente diz determinadas palavras. Eu nunca entendi esse esquema, mas algumas coisas tentem entender também nas entrelinhas, que eu não vou usar os termos exatos, entendeu? Vocês estão captando o que eu estou querendo dizer que a Cacilda fez lá com os homens? É isso mesmo que vocês estão pensando. São um adultinho, sabe? Então ela já começa a fazer a vingança a isso. Mas essa ainda não é a vingança com as piranhas. E nisso ela se envolve com um homem que é... não, antes disso tem bom lembrar que ela aí ela chega no sítio, ela olha e ela vê algo no sítio lá que ela diz assim: isso vai me ajudar no plano, porque ela já estava começando a esquecer a vingança lá com as piranhas, mas ela viu algo nesse sítio que despertou. Não, eu vou fazer esse negócio com as piranhas. As piranhas estão presentes na história. E aí, gente, ela encontra com um caminhoneiro que assim, sabe, vida de caminhoneiro, vai pra tudo que é canto. E ela seduz o caminhoneiro e pede pra ele trazer piranhas pra ela num tanquezinho. E o cara vai. Aí nesse momento, ela começa a contar a infância dela, a partir dos 11 anos de idade. E até então, eu tava achando o livro chato, porque ela só falava disso mesmo que vocês estão pensando. Eu falei, tá se expressando bem, tá dando os detalhes. É praticamente um hot no início.
Mas, cara, não tem história além disso. Tá faltando coisa. E eu não sou puritano, não tem esse problema. Mas, assim, tem que ter essas cenas, mas também tem que ter ação. E não tava tendo ação. Ela só falava disso mesmo e tava achando chato. Mas aí, depois que o cara vai lá atrás pra trazer as piranhas pra ela, em troca, entenderam? Ela, ela começa a contar a história da infância dela. E vou dizer, quando ela não faz a maldade, as pessoas que estão em volta dela sofrem maldade. É tipo assim, ou ela é a agente da maldade direta, ou indiretamente pessoas sofrem por conta dela. A vida dela se torna assim ela sofre também, mas a vida dela causa sofrimento quem tá por perto dela. Tanto por maldade dela, como às vezes até meio que sem querer. Tipo, ela é um imã de tragédias. Eu diria isso. Horrível, 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 horrível. Deus me livre de encontrar uma pessoa desse jeito. Mas voltamos aos 11 anos de idade. Ela tem a roupa dela íntima suja de sangue. E a mãe dela pensa que ela se tornou mocinha. Só que, na realidade, ela se tornou mocinha sem se tornar mocinha. Ou seja, ela não tinha passado pela puberdade ainda. Com 11 anos, não tinha tido aquela coisa lá que todo mundo sabe que a mãe chega pra menina e fala: ai, que já aconteceu, né, sangue, virou mocinha e tal. Não tinha acontecido. Mas ela tinha sangue porque ela, com 11 anos, transou com um colega de 17, o garoto de 17 anos. Então, eu vou dizer claramente, perdeu a virgindade. E aí sujou lá a roupa íntima dela, a mãe dela viu, ela não tinha percebido que tinha sujado de sangue a roupa íntima. A mãe dela, aí aconteceu. Ela não teve coragem de dizer pra mãe dela que tinha pego um menino lá de 17 anos, mas ficou a história por isso mesmo. Só que ela e o amiguinho começaram... Isso. E é ao ponto dela chegar e falar assim: ah, eu quero que você seja meu namorado. O menino falou: tá louca? Eu, 17 anos, vou namorar uma garota de 11 anos? Você quer que aconteça o que comigo? Então ele rejeita. Quando ele rejeita, a menina resolve então contar para os pais. Ela conta para os pais o que está acontecendo. O pai dela fica com muita raiva. O primeiro impulso do pai dela é: vou matar esse garoto. Só que aí ele muda de ideia. Não, ele e a mãe querem matar o garoto. Não vamos matar o garoto. Eles acordam, percebem que isso é muito cruel. Mas olha só o que eles fazem. Os dois começam a perturbar a família do garoto. E quando eles não perturbam, eles contratam pessoas para perturbar. E as coisas, o que eles fazem? Primeira coisa, olha a crueldade do livro. Os pais dela furam os olhos do cachorro da família. Isso aí já me deixou com raiva dos pais dela. Furar os olhos do cachorro. Depois tá com fogo em alguma parte, mas não pega fogo porque eles são não são bem habilitados em fazer incêndio, não dá certo, o fogo apaga, mas eles tentaram. Aí contrata pessoas para fazer maldades. E a família do garoto nem desconfia que são eles, porque eles são bem maquiavélicos, fazem as coisas bem na surdina, ninguém desconfia que são eles. Mas a coisa fica pior quando os pais fazem exame da menina mesmo e descobrem que ela realmente perdeu a virgindade. Porque eles estavam fazendo, olha a coisa, estavam fazendo essa maldade, mas ainda não tinham certeza, estavam desconfiados que talvez a menina estivesse inventando. Mas já começaram os planos da maldade. Mas aí quando eles tiveram a prova, não, ela perdeu a virgindade, a coisa ficou pior. Tanto é que os pais do garoto se mudaram. Então acabou a vingança porque eles sumiram. E ela ficou ali, livre, solta. Só que aí os pais acharam talvez a menina não seja tão pura, tão inocente. Colocaram a menina num colégio de freira para ver se sossegava, no colégio interno de freira. E ela dormia no quarto cheio de garotas. Só que, nesse quarto cheio de garotas, ela acaba assim... Ela já tá com 13 anos, ó, já passou um tempo. Ela tava com 11 no início da história. 13 anos, tudo isso rolando,
essas vingançazinhas com o negócio aí dos pais do garoto. Ela vai lá, tá lá no convento e começa a ter um envolvimento sexual com uma menina da idade dela. Enquanto as outras dormiam no beliche, ela e as duas ficavam, elas não dormiam. Aí elas saíam, ninguém acordava, né? As duas estavam lá aprontando. Na história ninguém acorda. E elas estão tendo um romancezinho até que um dia, cansadas, elas dormem, pegam no sono. E as garotas acordam vendo as duas ali, abraçadas nuas, com mãos em lugares impróprios. O livro detalha isso, as mãos estavam, o dedinho estava em lugar impróprio mesmo, para você ver que o livro não é inocentezinho, não é para criancinha, é para adultinho mesmo, bem pesadinho. E as meninas começam a gritar. E lembra aquela coisa da Carrie, das amigas brigando com a Carrie? Só que aí as meninas estão brigando com as duas. Aí chama a freira ouve o barulho, descobre o que está acontecendo e as duas são expulsas do colégio. A amiguinha dela desaparece da história, a história se volta para a nossa protagonista, para Cacilda. Cacilda volta para casa, o pai dela não está, mas a mãe dela recebe a carta da freira, lê o que aconteceu e a mãe dela simplesmente expulsa a Cacilda de casa. Não, você não vai ficar mais aqui. O pai não tá na cena, não sei o que o pai pensou, o livro não dá esse detalhe, mas Cacilda é expulsa, vai pra rua e nisso ela já começa a sua jornada na prostituição, né? Já começa meio que a aprontar, pequenininha, meio que aí acontece umas coisas. Agora me perdoem se por acaso vocês ao lerem perceber que algum fato ou outro eu disse fora de ordem, porque é muita coisa correndo, gente, a coisa fica pauleira, então pode ser que algumas ordens eu inverta, porque é realmente muito difícil guardar de memória. Eu já tô pensando assim, mas o que ocorreu primeiro? Porque é muita coisa. Sei que ela volta pra casa depois de ter aprontado algumas coisinhas aí. A mãe dela tá doente, assim, num estado terminal. Tipo, ela não quer ficar mais com a mãe. Não quer. As pessoas ficam meio que sabendo o que tá ocorrendo. E agora eu lembrei de um fato importante, mas eu acho que esse fato importante eu não vou contar mesmo, porque é um spoiler da história. Eu sei que esse fato importante é o que faz realmente ela voltar pra casa. Mas esse eu vou deixar de surpresa mesmo, embora eu tenha lembrado, eu podia contar agora. Mas é uma coisa horrível que acontece na vida dela, que faz com que ela volte pra casa e ela encontra a mãe dela no estado terminal e ela meio que se alegra. Ela não fica com pena da mãe. E o que assim, o conselho tutelar lá da cidade faz com ela? Ah, tem um nome de uma pessoa específica que trabalha com os menores, agora que me sumiu da mente. Mas o que ele realmente faz? Faz com que ela vá morar com o irmão da mãe dela, um tio. E nisso tem um garotinho lá chamado Felipe, da mesma idade que ela. E ela vai lá vivendo. No início, assim, a gente vê que a mãe do Filipinho, a esposa do tio dela, trata ela razoavelmente até bem, quer que chame ela de tia e tal, mas ela fica em casa. Só que o pai do Filipinho, num dia que a esposa sai, chama a garota. E aí vem a cena horrível. Chama a garota com o filho dele. Por quê? Olha a coisa horrível, gente. Aí o negócio é pesado. Porque o filho é chamado de alguma coisa, isso, né? Você está entendendo? Bem pejorativa mesmo. E ele não está de acordo que o filho dele seja o que as pessoas utilizam esse gesto de maneira bem vulgar, pejorativa, para dizer do garoto. Então ele quer que os dois tenham isso. Ela não quer, mas ela ameaça. O garoto também não quer. O garoto ele não funciona com a menina, ele tá assustado. Ele agarra, abraça, mas é tudo por medo do pai, ele não funciona.
E o pai vendo que o menino não vai fazer o que ele quer, o pai mesmo faz isso com a garota. Então ela começa a ser torturada nesse sentido por esse tio. Nesse momento a gente fica até com pena dela, diante de tudo que está acontecendo. As coisas são mais pesadas e meio que ela fica amiga do garoto e ela promete que vai libertar o garoto do pai também, dos preconceitos. Ela entende o que está acontecendo com o menino, o que, que ele é de fato, o que, que ele sente. Ela não aprova o tratamento. Então ela fica meio cúmplice do garoto, mas também não é aquela amizade forte, sabe? É uma coisa meio de pena. Não. E um dia ela tenta. Ela não tem coragem de contar pra tia, mas ela tenta sair de casa com a tia pra não ficar sozinha, mas a tia. Não, você vai me atrapalhar, você não tá bem. Porque ela começa a definhar, ter problemas de saúde, etc. Então a tia fala: não, você tem que ficar. Aí nós vamos descobrindo, até agora a gente não tem noção do que tá correndo. Que embora a tia não dê esse tipo de tortura, ela é maltratada também por essa tia, esposa do tio, no sentido que ela dorme num local sujo, ela é empregada da casa. Então tem uma porção de coisas. E a partir do momento que essas coisas estão acontecendo constantemente, ela quer sair da casa. Ela quer realmente fugir e ainda tirar o menino de lá. Mas primeiro ela vai sair de casa, para depois voltar e resgatar o Filipinho. Porém, tem o seguinte, ela começa a fazer tudo que a família faz pra, tipo... ela tá saindo de casa ela acha assim, eu vou sair daqui da casa. Aí eles vão pensar, saiu por quê? Olha o que a gente tratava, olha o que ela tinha que fazer. Então ela tinha motivo para sair. Então ela começa a fazer tudinho assim, sofrendo mesmo, trabalhando igual escrava, etc. Até que um dia ela consegue fugir e promete que vai buscar o garoto, mas infelizmente ela não busca o garoto. O garoto fica na casa e ela vai. E nisso ela vai acabando caindo numa casa de jogos clandestinos, jogos escondidos. Mas essa casa meio que gera serviços de prostituição. Então ela se torna prostituta dentro dessa casa, além de trabalhar como garçonete, etc. Mas a prostituição diria que era algo assim opcional. Ela tem um quarto lá, ela não paga para dormir nesse quarto. Todas as meninas que trabalham como garçonete, elas recebem pelo salário de garçonete, etc. Mas o quarto não paga aluguel, a não ser que elas façam isso com o cliente, porque aí elas têm que pagar 15% do que ela ganha com os clientes para lá, pro manda-chuva. E ela acha 15% muito. Aí uma amiga chega e fala para ela: olha, mas outras casas cobram 25%. Então você tá no lucro. Ela tem um romancezinho com um cara lá, de verdade. Ela pensa em sair dessa vida, mas ela fica na dúvida. O cara acaba se apaixonando de verdade, quer tirar ela da casa, mas ela não aceita. Aí ela quer ficar ali. Ela teve a chance de se livrar daquela vida, porém não sai. Mas fica num romancezinho com o cara até que ela e uma amiga resolvem sair daquele local. Então elas... local assim, de morar lá. Mas elas continuam trabalhando pro manda-chuva. Porém, elas dormem num quarto alugado, as duas. E já começa um romance. Ou seja, a Cacilda ela tem romance tanto com homem quanto mulher. Eu não vou dizer nem romance, né? Ela tem isso. Porque tu vai notando que ela é uma personagem fria. E ela fala dessas coisas com uma naturalidade que parece a coisa mais normal do mundo ser desse jeito. Ela não demonstra em nenhum momento que está arrependida, que está fazendo coisa errada. Ela demonstra que sofre, mas ela acha que as ações dela diante desse sofrimento são perfeitamente aceitáveis. E ela vai vivendo nesse ritmo. Tem um romancezinho aí com a nossa amiga, com a amiga dela, tá ali. Aí começa a ser acusada pelo dono da casa de estar levando os clientes para cá, para casa dela, que ela tá ganhando dinheiro fora. Tem umas rixas com esse dono. Sei que ela planeja um negócio e esse homem é morto. Ela dá um jeito para que ele morra.
E aí ela fica morando com essa amiga, etc. Mas aí começa a surgir umas ameaças, uns problemas. Aí ela foge, deixa. Antes dela fugir, a amiga dela faz algo muito ruim consigo mesma. E isso acarreta que ela foge. Ela abandona o amor dela, que ela estava tendo. Não vai casa com ele, não casa com ele, não abandona a vida, abandona o cara, podia ter chance de melhorar a vida. E ela se torna evangélica. Evangélica, perdão. Mas evangélica da boca pra fora, gente. Ela finge lá ser muito religiosa, finge a santa, meio que pra se esconder de perseguições que estava sofrendo por conta das maldades que ela fez, já, né? Conseguiu matar lá um cara, tava sendo ameaçada, então ela quis ter uma vida assim pra aliviar um pouquinho. Nessa igreja, ela se envolve com um pastor. E começa também com um pastor. E o pastor é um pilantra. Tá? Deixando bem claro que eu acho que a intenção do autor não é dizer que todos os pastores sejam pilantras, mas esse determinado pastor era. E aí tem um romancezinho, ele chega pra ela e fala sobre a questão, vamos ganhar mais dinheiro, e faz proposta, e ela começa a viver um romance, e ela se torna pastora, e começa a pregar, e os dois têm romance, estão ganhando dinheiro, até que um dia, eu vou dizer que indiretamente, os capangas lá, pessoas que querem se vingar lá do dono da boate, da casa de jogos, prostituição, etc. Os amigos querem se vingar dela, descobrem onde ela tá, porque ela se torna uma pastora famosa. Então eles vão atrás da Cacilda, só que a Cacilda não está no templo e mata o pastor. O pastor morre indiretamente por causa dela. Aí ela foge. E aí nós vamos vendo que o encontro dela com o marido. Ela conhece o marido atual, aí o livro conta como é que ocorreu o romance. Ela começa um romance com ele estando casado. Ela não sabia que ele era casado, mas descobre que ele é casado. Só que ele larga realmente a esposa, porque ele não tá aguentando a esposa, e fica com a Cacilda. O nome do marido é Josualdo. Josualdo tá. Aí nós voltamos ao tempo atual da história, depois de todo esse percurso aí de regressão ao passado, e vamos vendo a chegada do caminhoneiro com as piranhas. E nisso tudo, vamos vendo como é que ela vai desenvolvendo a vingança, e essas ideias começam a aclarar como ela tá fazendo, como é que ela vai fazer a vingança. Eu não vou poder dar muito detalhes para não estragar a surpresa de vocês. Mas aí a coisa, eu só vou dizer o seguinte, gente. O negócio fica pesado. Não vou explicar exatamente como, mas muita gente sofre nas mãos dela. E ela faz isso tudo de uma maneira estratégica. E nós percebemos o quanto a personagem ela é inteligente. E eu percebo que, a partir que ela se dá conta do poder dela, da inteligência dela, soberba toma conta, ela só comete uma falha que meio que estraga tudo, que eu também não posso dizer. E aí eu acabo a história, mas vou dizer assim. Nossa, tô até cansado. Porque realmente eu fiquei assim na leitura. Eu fui lendo numa tomada só, mas eu acho que eu mergulhei tanto nos fatos, e contando pra vocês, mesmo não dando detalhes, eu vou mergulhando na história. Parece que ver as cenas na minha mente e imaginar o cansaço, essa correria, essas maldades, me sugaram as energias. De verdade, gente. Esse livro suga as energias, e eu tô cansado, e eu fiquei muito cansado. Tanto é que eu gosto de fazer resenha logo que eu acabo a leitura. Eu não consegui escrever a resenha, não consegui fazer, porque eu tava esgotado, eu tive que descansar. Não foi assim. Eu terminei algumas horas antes de estar gravando aqui, porque eu fui realmente descansar. Porque pesado demais. É um livro que esgota. Você tem que estar descansado para ler isso, mas eu acho que vale a pena. Por que eu acho que vale a pena? Porque você se dá conta
das maldades do ser humano, é um alerta. Você também vê o quanto impacta certas atitudes dos pais e de adultos na vida da criança, porque os pais dela fizeram essas maldades com a família do garoto, não corrigiram. As freiras viram ela numa atitude errada, mas só expulsaram, não deram nenhuma orientação para essa menina. Ela ainda menor vai para uma casa de prostituição, ou seja, ela faz maldades? Faz, mas assim, eu não sei até que nível. Isso fica para mim uma pergunta: até que nível ela é vítima, até que vítima ela, ela não é a vítima. Para mim, eu acho que a coisa ficou muito equilibrada, mas eu sei que tudo que ocorreu tornou ela realmente uma pessoa maldosa, porque eu contando assim, pode dar a impressão que não, mas o negócio é pesado. E é isso, gente. Sobre ler, recomendo, mas eu diria, se prepara. Se prepara. E se você, assim, conseguir enfrentar isso, tiver problemas com gatilho e conseguir enfrentar isso, você já dá um passo para se tornar mais forte. E isso não significa que você está aprovando essas coisas, mas significa assim, se você vê, você vai ter que ter, você não pode ficar diante de coisas como essa, ficar de braço cruzado. Você tem que reagir, tem que lutar. Mesmo que não seja você diretamente a vítima, você não pode aceitar essas coisas dentro de uma sociedade. Você vai ter que pensar o que eu posso fazer por meninas que sofrem isso. E se essas meninas forem se tornarem más, eu vou então, por que ela ficou má, ela sofreu, ela foi abusada, etc. Então ela tem o direito de sair matando? Não é assim que as coisas funcionam. O livro traz muitas questões aí para se pensar. É isso. Desculpa alguma coisa se de repente eu fui um tanto confuso, mas é que mexe com a gente, quebra o nosso raciocínio, mas não me arrependo de ter lido. Mesmo estando assim, me sentindo esgotado mentalmente, não me arrependo. Eu acho que esse livro me traz assim uma visão mais ampla do que a gente tem que pensar, no que a gente pode fazer para acabar com isso. E agora, meu bordão. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Fui!